Quer rodar mais gastando menos? Com o GNV, a economia é de 45% em relação à gasolina e 51% em relação ao etanol. Não tem dúvida, com R$100 você vai muito mais longe. Compare. Acesse o QR Code e faça as contas. GNV, economia que não se discute. Algás, Gás de Alagoas, Governo de Alagoas. Quem tem um negócio tá sempre pensando nos desafios. Não tem hora, não tem lugar, mas não precisa travar, né? O Sebrae tá com você nessa. Destravar seus desafios. É isso que o Sebrae faz. A gente te dá a mão. Sebrae. Fala Alagoas, no oferecimento da Algás e do Sebrae, está começando o programa Neto Alto, programa esse que traz para você os profissionais que fazem do seu talento e do seu trabalho uma referência em benefício do povo de Alagoas. Gente, eu estou muito feliz com o programa de hoje, estou trazendo para vocês uma referência na psicologia do nosso estado. Vamos tratar aqui da família, da relação pai e filho, relação de ambiente de trabalho, que tem sido realmente algo muito difícil e muitas vezes a palavra amiga vai sim, no programa de hoje, trazer para você um bálsamo nessas relações. Estou falando da minha amiga psicóloga e agora também escritora Cláudia Simões, que vai fazer um retrato de tudo isso que eu estou falando para vocês. Está no ar o programa Neto Alto. Estamos de volta com o programa Neto Alto, hoje tendo o prazer de receber a psicóloga e agora escritora também. Daqui a pouco a gente vai falar sobre esse livro maravilhoso, Mente Sã, Cuidando da Saúde Mental. Estou falando da doutora Cláudia Simões. Claudinha, seja bem-vinda ao programa Neto Alto. A sociedade alagoana estava realmente precisando de um programa como esse, que vai tratar aqui da família, das relações entre pais e filhos, relação de trabalho. Mas primeiro eu quero dizer, né, da satisfação nossa que fazemos aqui o programa Neto Alto, de tê-la no nosso programa, já perguntando quem é Cláudia Simões. Seja bem-vinda. Eita, Neto, que prazer poder estar aqui com você. Você sabe da minha admiração, de toda a consideração que lhe tenho nessa história de tantos anos de amizade. Verdade, né? Marinha. Mas essa pergunta, quem é Cláudia Simões, é a interpretação que cada um tem. Mas eu nasci em Santana de Ipanema e eu acho que vim para esse mundo para servir. Porque eu sou a primeira filha, né? E muito cedo já ajudava meu pai, ensinando particular. A gente era muito ligado, sabe? Eu fui uma filha muito amada, porque eu sou a primeira filha, a primeira neta, do lado da mãe, do lado do pai, sabe? Então, sempre fui, realmente me sinto muito amada. E nessa ideia de servir ao outro, sempre fui da igreja, de grupos de religião, da Legião de Maria, eu fui com 8 anos de idade. Que coisa fantástica. E aí, grupo de jovens. E eu já ensinava voluntariamente as pessoas mais simples, além do Ouro Preto, sabe? Que ficava perto da região. Que era o grupo do Frei Leão e do Frei Fugêncio. Então, era o grupo de adolescentes. Aí, vou para o caminho da psicologia, porque entendia que era... Eu acho que isso era o entendimento de muita gente, e é até hoje... de que a psicologia era você aconselhar pessoas. Então, eu era amiga conselheira. Então, as pessoas sempre me procuravam. Teve um probleminha, procura lá a Claudinha que ela resolve. Aí disseram, a Cláudia dá para ser psicóloga, porque ela dá conselhos. Então, legal, ainda hoje, há essa ideia de algumas pessoas ainda que o psicólogo dá conselhos, né? Mas, na verdade, a gente tem que estudar muito, estudar o resto da vida, se passar o resto da vida sendo profissional,
para entender o comportamento humano, para entender sobre a mente humana e poder ajudar as pessoas na hora de suas dificuldades. Perfeito. E falando exatamente diante dessas adversidades que vivenciamos no dia a dia, e aproveitando a sua vinda aqui, no segundo bloco a gente vai tratar um pouco desse livro, Mente Sã. Eu digo sempre, Claudinha, que eu não fui criado para esse mundo de hoje. Eu fui criado num mundo onde existia o regramento, bença pai, bença mãe, respeito aos mais velhos, respeito ao próximo, pensar antes de falar. E diante de tudo que nós vivenciamos hoje, século XXI, de que forma a psicologia, né, tem enxergado esse mundo onde vai tudo na contramão, né, daquilo que eu fui criado. Então, assim, às vezes eu me sinto despreparado para esse mundo de hoje. E a pergunta é importante porque certamente alguns parceiros que nesse momento, né, telespectadores que estão acompanhando esse programa também, Neto, eu também estou nessa vibe, né? Hoje em dia a linguagem é essa. E de que forma a gente pode conversar com o pessoal de casa, né, que está no mesmo sentimento que eu, né, vivendo num mundo onde não existe mais o respeito entre pai e filho, entre mãe e filho, esposo, ambiente de trabalho totalmente numa contramão de tudo isso que eu estou conversando. De que forma a psicologia tem enxergado esse mundo, né, do século XXI? De várias formas, até porque tem a interpretação de cada um. Mas você está certíssimo, Neto, de que hoje eu sinto os pais perdidos. Porque, para começo de assunto, o pai pode ser um pai amigo. Ele não pode ser só amigo. Ele tem que ser na frente pai. Porque o pai é aquele que dá a segurança, não é, de que caminhos o seu filho pode seguir sendo conversado. Porque na nossa época havia muitas agressões. Mas a gente sabe que o mundo se tornou muito violento. Então, a gente entende que isso é repetição de padrões. Então, a gente diz, você só precisa bater quando você não tem argumentos para convencer o seu filho e para chegar a um acordo com ele daquilo que é certo. Mas você tem que saber dar limites. Por quê? A gente, ao nascer, a gente não nasce uma folha em branco, não é? Então, a gente já vem com predisposição genética a ser de ter uma determinada personalidade. Mas, a parte da moral, o que é certo, o que é errado, quem ensina são os pais. Tem que vir de casa. Então, esses são os nossos valores, os valores que a gente passa para os nossos filhos. Hoje, os pais estão com medo de dar os valores, estão com medo de dar limite. O menino chora, você dá o celular para ele assistir. Aí, hoje, tem uma doença que é mente apodrecida. Que são aquelas crianças que desde cedo usam telas e que elas estão sentindo grande déficit e as doenças da ansiedade cada vez maiores. Por quê? Na hora em que ela tem um brinquedinho, que ela se acalma ali, ela já quer um outro, porque aquilo ali é descartável, é a era do descartável, sabe? Nada dura muito. Ou seja, as emoções, que são exatamente essas provocadas pelos momentos, por isso se chama emoção, porque dura pouco, estão se tornando sentimentos. Sentimentos negativos, porque é o sentimento de quê? De infelicidade, de frustração. São crianças e adolescentes frustrados, porque tem que ser na hora que eles querem. Eu lhe pergunto, esses pais estão preparando os filhos para que mundo? Porque nesse mundo é um mundo de concorrência, é um mundo de competição, onde ele tem que se sentir seguro. E como é que ele vai ter segurança, confiança e acreditar nele se os pais não derem essa confiança, não derem essa orientação de que eles podem se enfrentar se eles o que querem na mão? Então, assim, o pai que não teve quer dar muito mais do que o que teve e dá até sem poder, achando que isso é felicidade. E a felicidade é a presença com qualidade do pai. O pai tem que trabalhar, a mãe tem que trabalhar, mas tem que ter um momento de qualidade com seu filho. Aí eu encontro, passo uma psicóloga com 43 anos de profissão, vai no restaurante e vê na mesa o pai com o celular, a mãe com o celular, os filhos com o celular. Se você quer ter um momento de interação familiar, a primeira coisa, 1 hora ninguém pega no celular para a gente conversar. Criar regras, né, Claudinha? Trocar ideias, está entendendo? Essas regras que você está falando é a disciplina que está deixando de existir. Se não tem disciplina dentro de casa, como vai ter no mundo? Como você vai chegar nas horas certas? Como você vai ter responsabilidade
se você não foi ensinado a isso. Perfeito. Existia, na época que eu estudava no Sagrada Família, certamente você também pagou essa matéria, que era o Serviço de Orientação Educacional, o SOI. Gente, nós éramos preparados para conviver com seres humanos. E dentro dessa preparação existia uma coisa chamada Deus, religião, onde nós criávamos uma doutrina, seja lá católico, evangélico, né, mas sabíamos o que era o bem, o que era o mal, o que era bom e o que era ruim. E aí eu pergunto, né, a essa psicóloga amada por todos os alagoanos, essa ausência de Deus, quando eu falo ausência, é ausência mesmo. Hoje as pessoas têm vergonha de dizer que é católico, de dizer que é evangélico, que tem Deus como princípio, como base da família. Esse Deus em segundo plano, né? Você falou uma coisa perfeita, que é o celular tomando conta da família, né? Esse Deus que ora está fora está no lado de fora desse universo familiar, né? Porque o celular tomou conta, o lugar dele, né, ficou agora o celular. Você acredita que essa relação entre pai, mãe, filho e Deus, que antes era o escudo da família, isso pode, né, principalmente depois da Covid-19, foram 2 anos todo mundo na tela, na qual você falou, essa ausência de Deus também pode contribuir para esses momentos tão difíceis que nós estamos passando? Eu não tenho dúvida, inclusive, quando a gente for falar do meu livro, está aí. Mas eu posso dizer a você que no meu consultório, um adolescente ou um adulto que tem religião, que tem fé, o tratamento é muito mais rápido que aquele que não acredita. Porque ele não tem onde se segurar. Ele para nele. Não tem ninguém acima dele. Entendeu? Então, nós que temos fé, a gente tem um privilégio de, em qualquer situação, não importa o tamanho da dor ou da dificuldade, a gente tem uma mão segura, porque a gente sabe que a gente é amado e que tem alguém olhando para... Quem não tem essa fé, e os pais hoje têm assim, eu acho que é uma visão, porque você falou uma palavrinha aí que eu não posso deixar de dizer aqui, que é o respeito. Então, eu posso dizer que é uma visão dos pais de hoje que vou deixar que o meu filho escolha a religião. Se ele é educado desde cedo para ser quem é, e eu deixo a religião de fora, como é que de repente ele vai dizer qual é a religião que eu quero? Aí vai para a evangélica, não se sente bem, vai para a católica, não se sente bem, vai para a doutrina espírita, não se sente bem. Não tem lugar que ele... Ok, porque isso aí não foi construído. Perfeito. Da estrutura de personalidade do seu indivíduo. Perfeito. Então, isso é responsabilidade de pai e mãe. Agora, tem fases, né, Neto? Por exemplo, você pode mais fácil fazer isso na criança, e quando chega na adolescência, aí vem, penso, logo existo. Para eu existir, eu tenho que ter meu próprio pensamento. Se eu pensar igual ao meu pai, eu não existo. Perfeito. Eu estou com o pensamento do meu pai. Esse é um dos grandes conflitos entre pais e filhos. É o não entender que aquela necessidade de ter o próprio pensamento, às vezes ela se manifesta pensando o contrário do que você pensa, que é para poder existir. Aí você tem que amenizar e conversar. Olha, você pode pensar sim, mas eu penso, foi como eu lhe ensinei, é como eu penso. Então eu vou respeitar você e você me respeita. Porque também esse respeito é conquistado. Então, hoje, você vê o quê? A história da política. Que coisa horrível que vivemos. Onde as pessoas brigaram com pais, com irmãos, destruíram-se família por conta de política. Onde é que a gente já viu isso? Verdade. Né? O amor não está mais acima, né, de todas as coisas. Agora, não. Agora é fulano de tal, é ciclano. Então, tudo isso perpassa pelo respeito ao que o outro pensa, ao respeito pelo que o outro é. Perfeito. Tá ali já o cafezinho da Algás. Gente, olha, um bate-papo desse é prazeroso demais. Eu amo trazer profissionais, né, desse gabarito. E daqui a pouco, tá vendo o cafezinho ali? Vamos para um café da Algás. Daqui a pouco, Mente Sã. Vamos discutir aqui com a doutora Cláudia Simões esse lançamento que foi no último dia 26. E daqui a pouco eu vou dizer onde é que vocês vão encontrar, tá? Agora, o que eu quero dizer de verdade é você que está reclamando da vida,
né, que está gastando quase R$ 1.000 de combustível por mês e não está mais suportando, vai a dica do programa Neto Alto, bota um kit GNV no seu carro e usa o produto da Algás, que é o Gás GNV. Não perca essa oportunidade e obtenha até 45% de economicidade. Gente, essa é a grande dica e o grande lance aqui do nosso programa, tá certo? Vamos para um rápido intervalo, daqui a pouquinho tem mais Cláudia Simões para você. Quem tem um negócio tá sempre pensando nos desafios. Não tem hora, não tem lugar, mas não precisa travar, né? O Sebrae tá com você nessa. Destravar seus desafios. É isso que o Sebrae faz. A gente te dá a mão. Sebrae. Quer rodar mais gastando menos? Com o GNV, a economia é de 45% em relação à gasolina e 51% em relação ao etanol. Não tem dúvida, com R$ 100 você vai muito mais longe. Compare. Acesse o QR Code e faça as contas. GNV, economia que não se discute. Algás, Gás de Alagoas, Governo de Alagoas. Voltamos com o programa Neto Alto, hoje tendo o prazer de receber a psicóloga, doutora Cláudia Simões, que tem feito realmente um trabalho muito bacana nesses 43 anos, né, de sacerdócio. Ela conversando comigo agora no Café da Algás, fez, Neto, psicologia é sacerdócio. São poucos, né, que abraça do jeito que eu abracei, e ela abraçou tão assim intensamente que ela lançou no último dia 26 de maio, Mente Sã, cuidando da saúde mental. Está aqui, ó, esse produto que está fresquinho. O que retrata, doutora Cláudia Simões, eu queria ler só uma estrofezinha para vocês. Mente Sã não é apenas um livro, mas um guia para aqueles que desejam compreender melhor suas emoções, encontrar sentido na existência e trilhar o caminho da plenitude. Seja qual for o momento da sua vida, esta obra oferece reflexões valiosas para quem busca o conhecimento, o bem-estar e uma mente verdadeiramente sustentável. Gente, eu digo sempre o seguinte, a gente tem que se abastecer de coisas como essa, né? De que forma Mente Sã foi criada? Você juntou 43 anos de experiência e colocou aqui dentro dessas páginas. Fala um pouco para a gente sobre a Cláudia Simões, ora psicóloga, e agora uma realidade. Cláudia Simões, escritora. É um prazer muito grande, né, doutora? Você nem imagina, né? Porque essa é a realização do sonho, né? O primeiro livro. E aí, na verdade, como você está dizendo, ele é a história de 43 anos. Eu tenho sempre o hábito de escrever. Tanto eu anoto no meu consultório cada paciente, né? Naquela sessão, os pontos mais importantes e o que eu preciso trabalhar no processo. E, veja só, você... que eu recebi há muito tempo que as pessoas me cobram um livro. Eu comecei como Neto, fazendo isso em palestra, na rádio, 12 anos na rádio, 5 na Gazeta, 7 na Correio e 15 anos de TV Mar. E aí, o que é que acontece? Eu queria mais. Eu queria estar dividindo e compartilhando o meu saber e o livro eu achava que era a continuidade desse trabalho. Então, a gente sempre... mostra, e tem muita vontade, enquanto psicólogo, de mostrar para as pessoas esse conhecimento da mente humana que a maioria não sabe. Os homens mais inteligentes e cultos sabem sobre tudo, menos sobre si mesmo. Porque se você não conhece a sua mente, como é que você vai conhecer o outro? Né? Fica a dificuldade aí nas convivências. Se eu não me coloco no lugar do outro, da história que está por trás, e eu não me conheço, eu vou fazer interpretações de julgamento e não de escuta ativa, né? E aí é que veio o tripé. Espírito, falo aí da importância disso na saúde mental, físico, trabalhar o corpo para cuidar da mente, porque as pessoas acham, sabe, e a mente em si. Neto, olha, isso é assim, ó, intrínseco, sabe? As pessoas dizem, eu estou doente, mas isso não é emocional. Estão dizendo que é emocional, mas não é não. É físico, é aqui, ó, o exame.
O nosso cérebro tem ali o mecanismo, sabe, onde a estrutura mental tem as células que comandam todas as células do corpo humano. É da nossa mente que sai o comando. Como é que pode estar a emoção aqui, o físico assim? Verdade. Essa dicotomia não existe, sabe? Então é intrínseco mesmo, tudo está envolvido. Se encaixam, para né? poder, tem que sair de alguma forma. E aí sai ou com transtornos emocionais e mentais, ou para o adoecimento físico, é onde está mais vulnerável, certo? Então, dentro desse tripé, eu mostro exatamente, primeiro, a introdução, sabe? Que você possa conhecer a sua mente. Então, vem esses ensinamentos básicos, aquele que a gente sonha que todo mundo soubesse, para não achar ainda, que vai para o psicólogo quem é louco, e de louco e médico todos temos um pouco. Verdade. E o que traz a patologia, as doenças, a intensidade e a frequência. Não tem um comportamento que alguém que tem adoecimento mental que nós não tenhamos, mas a gente tem que entender que é a frequência disso e a intensidade disso que traz a doença. Não é? Então, vamos dizer assim, diz respeito, o Neto estava dizendo, uma outra vez que a gente esteja numa situação, não é, que não é legal, a gente pode ali ter mas você ser desrespeitoso o tempo todo, isso não é normal. Então, a gente poderia chamar isso de algo que não é adequado para a convivência humana e para a sua própria felicidade, porque não tem como, por exemplo, num conflito e num confronto, alguém ganhar. Todos saem perdendo. Verdade. Todo conflito ele não é benéfico para ninguém, né? Para ninguém, todo mundo sai mal. Uma das coisas que eu estou observando aqui, gente, e depois eu vou dizer exatamente onde é que vocês vão encontrar essa riqueza, né, que com certeza vai fazer você se sentir muito bem. Eu diria que é um bálsamo que o programa Neto Alto traz para vocês. Uma das coisas que eu quero dividir com o pessoal de casa, e nós estávamos falando exatamente sobre... Tem aqui um quesito que vai tratar sobre isso, e você foi perfeita, doutora Cláudia, a terceirização da educação, da relação entre pais e filhos. Eu achei bárbaro, onde você traça, né, a hipoteca dos pais em detrimento à escola. Você terceiriza a educação. Não, eu vou deixar meu filho lá e agora tem aquele que é o dia todo, né? É tempo integral. Então tá lá, eu vou cobrar só a educação do meu filho. Isso é o maior crime que pode se cometer numa relação entre família, né? É a terceirização da educação. Colocar para terceiros aquilo que seria e deveria ser a minha obrigação, porque eu coloquei no mundo para ser feliz. Então, quando eu tenho um filho neste mundo, essa responsabilidade é minha, eu não posso entregar ela a outra pessoa. O que eu posso é caminhar junto com a escola. O que eu posso é receber orientações da escola e também conversar sobre isso, né? Dialogar, que as pessoas ainda não se perceberam que esse diálogo, que é uma palavra tão falada e já tão... Ela é muito necessária porque você fala e o outro escuta. O outro fala e você escuta. Quantas vezes você vê isso no mundo? Todo mundo querendo falar ao mesmo tempo. Verdade. E colocando a culpa no outro. E, sabe, ninguém assume, né, onde pode melhorar. Mas vamos lá. Hoje estamos num tempo onde as mães precisam trabalhar, as mulheres têm capacidade de trabalhar e os dois estão trabalhando, pai e mãe. Precisam ter momentos de qualidade. Na hora que você coloca na escola, você não pode cobrar de que a escola pense igual a você, né? Então, isso são ajustes, porque lá tem todos os tipos de personalidades e de educações diferentes, porque somos únicos, né? E dentro dessa unicidade, a gente encontra o quê? A convivência de diversas formas. Aí você imagina que quando se terceiriza isso para uma escola, é como se dissesse, eu estou pagando para não ter trabalho, né? E o trabalho de educar, se não for dos pais, vai ser mais tarde das facções, sabe? Perfeito, perfeito. O padre Daci, gente, dizia o seguinte no Evangelho, de vez em quando eu sempre gostava de assistir a missa com ele, ele dizia assim, ó, educar dói. Não é fácil educar. Quem que quer dar regramento para a pessoa que você ama? Né? Quem que dá uma correçãozinha, né, para a pessoa que você ama? Mas é melhor você ter esse sentimento de dor do que lá na frente ter o sentimento de choro. Porque se você não educa seu filho, o outro lado da calçada vai educar do jeito dele. Isso é uma realidade, não é, doutora Cláudia? Uma realidade
que está ao nosso lado, que permeia toda a sociedade, que não tem mais nem pobre, nem médio, nem rico, sabe? Todas as classes sociais, a gente vê o quê? Crianças, adolescentes entregues nas mãos erradas por omissão. Porque, mas eu fiz o meu trabalho e o meu filho, um é médico, já tive pacientes assim, um é médico, o outro é promotor e o outro é drogado. Estou dizendo do jeito que me disseram, né? Porque esse drogado eu chamo dependente químico, e ninguém queira ter a pior doença que existe de destruição nesse universo, que é a dependência química. Então, aí é um dos preços que se paga aquele que se ausenta. Mas ele diz assim, mas essa é a garantia? Não, porque a garantia é a proximidade. Cada filho é único, você não trata... O filho tem aquela história de dizer, papai ama mais fulano, né? Normalmente se diz isso, mas, na verdade, você ama igual. Agora, cada um lhe traz uma admiração e uma conquista de formas diferentes. Então, ninguém ama outro igual. Os amores são diferentes. Eu sou fã da esposa do Neto, a Cleide, minha amiga, mas sei que o Neto, antes dela, teve outras pessoas. Duvida que o amor foi igual. Cada um é um amor diferente. Eu tenho tantos irmãos. O amor é igual? Não. Cada amor é diferente, porque cada um tira de nós aquilo que eles nos dão. Né? Então, isso é a lógica da vida, digamos assim. Mas aí, a gente perpassa por uma coisa aí no livro muito interessante, que é o seguinte. Quando eu estou com algum adoecimento mental, como eu falei, como é intrínseco essa história do religião, na verdade, eu trato como espiritualidade, corpo e mente. Eu posso dizer o seguinte, se você não alimenta as suas células com os nutrientes certos, vou dar um exemplo, B12. Faltou B12, você tá depressivo, tá entendendo? Uma depressãozinha leve, dependendo do grau, sabe? Faltou vitamina D, por isso que os prisioneiros são obrigados a tomar banho de sol. Aí a pessoa tem um sol e não vai no sol. Entendeu? E falta vitamina D. Aí estão tomando da farmácia. E a alimentação só, em determinadas idades, não é suficiente. Você veja que agora é a era do fast food. As crianças e adolescentes só querem estar nos sanduíches. Cadê a nutrição? Então, já começa aí a mente a não funcionar do jeito certo, e tudo eu digo aí um pouco, né? Porque, claro, que no meu caso eu indico as nutricionistas, os nutrólogos, né? Os médicos que realmente têm a capacidade para fazer isso, e mostro só a minha experiência de quando não se tem espiritualidade, o que é que custa. E aí, na mente humana, eu vou começar a dizer desde o básico, para que as pessoas entendam que se ela não se conhecer, ela não pode se transformar. Então, aquilo que faz mal, se ela está infeliz, se ela está em momentos de dificuldade, ela tem que ter um olhar para enfrentar a dificuldade, porque senão vai ser a dor pela dor, e a dor vem para aprender. Se você não aprender com a dor que você tem, você vai sentir outras, e talvez maiores. Então, é disso que eu venho refletindo. Vamos prestar atenção naquilo que o mundo nos oferece para nos fortalecer e poder enfrentar o mundo como ele é, e não como a gente idealiza. Perfeito. Já que estamos praticamente encerrando o nosso programa, pois, infelizmente eu tenho muito que conversar, né, com a sua pessoa, mas vai voltar aqui com certeza muito mais vezes. Mente Sã, cuidando da saúde mental. Onde é que o pessoal que nesse momento assiste nosso programa, onde é que ele pode achar, doutora? É o quê? O Instagram? É para cá? Pronto, para cá, né? Subir aqui mais um pouquinho. Nosso diretor Nicolas está pedindo. Onde é que aquela turma lá agora, que está apaixonada por esse programa, né, gostou demais da doutora Cláudia Simões, onde é que ela pode encontrar essa relíquia? Porque isso aqui é uma relíquia da relação entre a psicologia e o século XXI. Isso aqui realmente é um best-seller. Já nasceu sendo um best-seller. Gente, aqui tem 43 anos de trabalho diuturnamente, escutando o povo, escutando as relações, né, criando direcionamentos, criando soluções por meio do diálogo. Onde é que a pessoa pode realmente encontrar, doutora Cláudia, essa riqueza? Porque esse aqui já vai ser meu, viu, gente? Isso aqui ninguém toma do Neto. Vou com certeza ler esse livro. Mas onde é que pode ser encontrado? Qual é o telefone? Qual é o Instagram? Enfim, passa o pessoal de casa. Pois é, eu, nesse momento,
posso dizer que sábado... Neto, eu não sei quando é que passa o seu programa. Esse programa eu vou pedir para jogar ele já agora na sexta-feira. Sexta-feira, né? pronto. Então, dá tempo que no sábado, durante o dia, eu vou estar fazendo dedicatória, na verdade, um momento de autógrafo, né? Ali na Carajás, lá de Marechal Deodoro, ali, Massagueirinha. Esse vai ser o primeiro momento, vamos dizer assim, de venda, porque eu fui convidada, né? Aí, no caso, como a gente está no tempo, pessoal, a gente tá gravando, estamos gravando na quarta-feira, hoje é sexta-feira, o dia que está saindo, então vai ser amanhã, não é isso? Isso. Já que o programa cada minuto solta ele, no caso, na sexta-feira, no caso hoje, tá? Então amanhã, sábado, dia 30, né? 31, você estará na Carajás. Então, quem for na Carajás, lá de Marechal Deodoro, lá da Massagueira, passa lá, vai ser de que horas? Vai começar às 10 horas da manhã, vamos passar o dia todo. Então, depois a Carajás vai vender também no Carajás, aqui na loja Carajás, perto do Shopping Maceió. Carajás Praia. Certo. Isso. E aí, já tem algumas lojas de livros, livrarias que também estão pedindo, aí eu vou ver. Mas quem quiser ver no Instagram, e a gente pode conversar sim. Aí tem Cláudia Simões, psicóloga, 19. Tem Cláudia Simões, psique, underline. Eu tenho 2 Instagram de trabalho como Então, vamos psicóloga. repetir. Pessoal, vamos lá. @Cláudia Simões, psicóloga, 19, tá? Esse é o mais fácil, eu particularmente achei, né? Cláudia Simões, psicóloga, 19. Como também você tem o @Cláudia Simões, psique underline. Então você tem essas opções para adquirir o Mente Sã, cuidando da saúde mental, que é exatamente uma ferramenta que o programa traz para você no dia de hoje, para que você possa se sentir fortalecido diante de um mundo tão difícil, injusto. E eu quero hoje, até para mostrar para vocês, nós falamos da presença de Deus na família e na vida da gente. Eu vou fechar o programa da gente, daqui a pouco a gente vai agradecer a sua vinda aqui no nosso espaço, e depois eu vou fazer um encerramento, e fechando esse programa, a gente vai trazer um vídeo que vai mostrar para você que acha que está no fundo do poço, a vida não tem mais jeito, né? Então, diga a doutora Cláudia que eu vou precisar muito dela, esse livro dela vai ser o livro de cabeceira, mas a gente vai mostrar, né? A junção nossa hoje foi para trazer para vocês o que Deus pode fazer por cada um de vocês. Vocês vão achar um vídeo de uma pessoa que estava no fundo do poço por causa das drogas. E você vai ver o que Deus fez, o que Deus transformou essa pessoa. Nem ela sabe o vídeo que eu vou apresentar aqui no encerramento do programa dela. Ela não sabe, é uma surpresa. Mas eu quero, diante de todos nós que fazemos aqui o programa Neto Alto, agradecer a sua vinda, doutora Cláudia, parabenizar a afetuosidade que você tem com as pessoas, né, que sempre foram lá escutá-la, pedir exatamente uma palavra de conforto, e dizer que o programa Neto Alto vai precisar muito da sua passagem por aqui de vez em quando, para que venha conversar com o nosso público, né? Nosso programa ele se faz presente no portal Cada Minuto, que é o maior portal de comunicação do estado, então todos os nossos programas estão lá, e eu faço questão de tê-la aqui com a gente de vez em quando, para esse momento, né? Um momento de fortalecimento de você, meu amigo, minha amiga, que precisa de uma palavra de conforto. E claro, faça sempre dessa cadeira, como eu sempre digo, a sua verdadeira tribuna, amiga. Muito obrigada, Neto. Você sabe da minha alegria de estar junto com você sempre que você precisar. Coisa boa. Pessoal, é isso aí. Lembrando que o nosso programa tem o apoio cultural do Sebrae. Se você está totalmente na contramão desses momentos prazerosos que nós estamos vivenciando aqui, dá um pulinho no Sebrae. Retrata para ele o que a sua empresa vem passando, capital de giro foi embora, estoque, doutora Cláudia, já gastou tudo, não tem mais nada. Neta, a minha vida está um inferno, a minha empresa não está contribuindo para que eu tenha uma vida sadia com a minha família. Calma, calma. Dá um pulinho no Sebrae, procura os consultores do Sebrae, passa para ele toda essa radiografia e com certeza você vai sair de lá ciente de que tudo passa. Logo, logo sua empresa vai novamente para a cabeceira da pista e vai voltar a voar. Sabe por quê? Porque o Sebrae é a ferramenta necessária do empreendedor alagoano. Vai no Sebrae, tá? Ah, mas eu tenho uma notícia boa também, para você que está gastando muito combustível, reclamando que, rapaz, o que eu estou ganhando no Uber
não está dando, né? Muita gente precisa de economicidade. Bota um kit GNV e usa o produto da Algás, que é o gás GNV. Gente, tem muita gente mandando aqui mensagem para a gente, tendo uma economicidade de até 45%. Então, quem gastava 1.000, está gastando apenas, com o mesmo trabalho, desenvolvendo a mesma coisa, apenas R$550. Não esquece, tá? Coloca o produto da Algás, kit GNV, porque ao gás você faz muito mais gastando bem menos, tá certo? Na direção cinematográfica, meu amigo Maciel Rufino, na direção técnica e também na mesa aqui de áudio e TV, meu querido Nicolas Souza, estamos encerrando mais um programa Neto Alto no dia de hoje, na certeza, claro, de reencontrá-los no próximo programa, se Deus quiser. Estendo a você um grande abraço e agora, conforme eu falei, vai o vídeo que vai encerrar esse momento, e você que está achando que nada na sua vida vai dar certo, se abraça com Deus e olha agora o que Deus fez na vida desse jovem que estava no fundo do poço. No mais, um grande abraço, tchau, valeu! Depois o padre vai ter esse momento com o Santíssimo. Padre, gente, eu só lembrei de uma coisa antes dessa bênção, para você não ficar aí fazendo essa aeróbica, né? Basta só um pouquinho, padre. Esses dias eu ouvi uma história, eu preciso 2 minutos, mas eu preciso dizer para o senhor. Se algum dia na tua vida o senhor precisar de uma história para te alavancar, para te dar ânimo, para te dar esperança, lembrei de uma história. Uma mãe, gente, de um filho adolescente, drogado, já há muitos anos. O menino já tinha entrado em coma por causa de droga. O menino já tinha sido, vivido muitas situações difíceis. Você sabe como que é a situação de droga? Talvez você tenha alguém assim na família. E uma pessoa dessa família começou a vir na sua missa, padre. Começou a participar aqui da missa, a rezar aqui na missa, pegou o seu CD, isso alguns janeirinhos atrás, viu? Eu não vou entrar em detalhe, mas pegou o seu CD e levou para a mãe desse rapaz. E a mãe do rapaz recebeu o CD do padre Marcelo Rossi. A mãe rezava muito, estava vendo a hora desse menino aparecer morto, drogado, tinha entrado em coma, vira e mexe, aparecia todo, sujo, vomitado em casa. E a mãe começou a rezar por esse jovem. Esse jovem recebeu o CD do padre Marcelo, começou a rezar com o CD, fez uma experiência com Deus através das músicas, fez um encontro de oração, e se acredita que ele foi liberto das drogas e começou a pregar a palavra de Deus. Eu sei que esse pode parecer mais um testemunho, padre, mas espera aí que não acabou ainda não. Você acredita que esse menino fez uma experiência tão forte com Deus, que depois de um tempo se entregou tanto a Deus, que ele sentiu vontade de ser padre e foi para o seminário? Você acredita? Tudo começou através do ministério do padre Marcelo. E completando a história, esse menino se ordenou padre. Hoje ele é padre. Para a glória de Deus. Não vai aplaudir? E para fechar a história, esse menino se chama Padre Adriano Zandoná. Sou eu. Nos conhecemos há tanto tempo e ele nunca me contou isso. Quem tem um negócio tá sempre pensando nos desafios. Não tem hora, não tem lugar, mas não precisa travar, né? O Sebrae tá com você nessa. Destravar seus desafios. É isso que o Sebrae faz. A gente te dá a mão. Sebrae. Quer rodar mais gastando menos? Com o GNV, a economia é de 45% em relação à gasolina e 51% em relação ao etanol. Não tem dúvida, com R$100 você vai muito mais longe. Compare. Acesse o QR Code e faça as contas. GNV, economia que não se discute. Algás, Gás de Alagoas, Governo de Alagoas.